Afinal, como é que surgem os gêmeos? Existem duas possibilidades do surgimento de gêmeos durante uma gestação. Uma delas é que os ovários da mulher produzam mais do que um óvulo, e nesse caso, mais de um óvulo será fecundado, ou seja, você terá a formação de mais do que uma criança durante o período de gestação. E a segunda possibilidade são casos raros em que, no momento da fecundação, a célula ovo, ou chamada de zigoto também, ela acaba se dividindo em duas ou mais partes. E dessa forma, vários embriões semelhantes, eles se formam e dão origem ao que a gente chama de gêmeos idênticos. Então, o primeiro caso em que você tem mais do que um óvulo sendo liberado pelo ovário e sendo transferido pelas tubas uterinas, nós chamamos eles de gêmeos não idênticos, ou também chamados de bivitelinos. E esse segundo caso que eu falei para vocês, que é o caso em que um único zigoto, ao se dividir, ele acaba se desprendendo e formando mais do que um embrião, formando 2, 3, 4 embriões, nós damos o nome disso de gêmeos univitelinos ou gêmeos idênticos. Olha aqui. Os gêmeos idênticos, eles são chamados também de univitelinos ou monozigóticos e se formam a partir da mesma célula ovo, né? Essa célula ovo, como está mostrando aqui a imagem, ela se forma, ela começa a se dividir, e ao se dividir, ela acaba se separando em duas ou mais grupos de células. E é dessa forma que você tem os gêmeos chamados de gêmeos idênticos, né? Aqueles gêmeos que são muito parecidos, certo? E aqui o segundo caso seria o caso dos gêmeos fraternos, ou também chamado de bivitelinos ou não idênticos, dizigóticos. Desenvolvem-se a partir de células ovo distintas. Nesse caso aqui é quando a mulher vai liberar mais do que um óvulo no período durante o ciclo menstrual dela. A nossa aula de hoje é uma aula sobre métodos anticoncepcionais, ou seja, métodos que vão levar a evitar uma gravidez indesejada, certo? E também, na medida do possível, evitar a contaminação e a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. O primeiro método e mais comum que a gente conhece é o uso do preservativo, ou também chamado popularmente de camisinha. Ele é um invólucro de borracha fina, feita de látex, que deve ser colocado no pênis ereto antes da penetração na vagina. Ela retém o esperma ejaculado durante a relação sexual. Se utilizada corretamente, além de ser um método anticoncepcional, a camisinha protege contra muitas doenças sexualmente transmissíveis. Então a camisinha ela é interessante porque ela seria aquele método que ele vai impedir as duas coisas. Ele impede uma gravidez indesejada e ele impede também a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Por quê? Porque o pênis e a vagina estão isolados por essa borracha fina feita de látex, que é o material que é utilizado para se fazer o preservativo. Existe também a camisinha feminina, né, que é um tubo de poliuretano que se encaixa na vagina, que também protege contra DSTs, mas é mais cara que a camisinha masculina. Não é necessário receita para comprar a camisinha e ela não traz riscos à saúde, mas é necessário utilizá-la de forma correta. Não se deve usar o preservativo feminino e masculino ao mesmo tempo, pois eles podem grudar um no outro e sair do lugar, né? Uma outra dica também é não usar mais do que um preservativo, né? Não adianta você colocar um preservativo em cima do outro, que isso não vai aumentar o grau de proteção e nem vai aumentar a chance de você não ter filhos, de não ter uma gravidez indesejada. Na verdade, ao contrário, a fricção entre as duas superfícies de borracha de duas camisinhas podem fazer com que elas rompam, né? Que elas rasguem, podendo causar um acidente. Outros tipos de anticoncepcionais, nós temos os hormonais, como por exemplo a pílula combinada, que contém hormônios sintéticos semelhantes aos produzidos pelos ovários. Ele impede a ovulação. Se a gente lembrar da nossa aula passada, lembre-se o que é ovulação? É aquele período em que os folículos que estão presentes dentro do ovário, eles são maturados e a partir deles vai surgir o óvulo, que ele vai ser transferido para a tuba uterina e depois levado em direção ao útero. Se usada corretamente, tem alta eficácia para evitar a gravidez. Lembrando, esse tipo de método não protege contra doença sexualmente transmissível, vai proteger apenas contra uma gravidez indesejada. Existem outras opções de contraceptivos hormonais, como a minipílula,
anticoncepcionais injetáveis ou implante subcutâneo, o adesivo transdérmico e o anel vaginal. Dispositivo intrauterino, comumente chamado de DIU, a sigla dele. Trata-se de uma pequena peça de plástico recoberta de cobre que é colocada no útero pelo médico, né? Esse aqui é um método mais invasivo, onde você precisa de um médico para ele implantar na mulher. O cobre destrói parte dos espermatozoides que tenham penetrado no útero e impede que outros cheguem ao óvulo e o fecundem. Se houver fecundação, o DIU impede a fixação do embrião no útero. E aqui a imagem mostrando o DIU na mão, aqui provavelmente de um médico, né? E como ele fica implantado dentro do útero da mulher para fazer essa proteção. Outro método, nós temos o diafragma. É um capuz de borracha flexível que deve ser colocado na entrada do útero pela mulher antes da relação sexual. Ele bloqueia a passagem dos espermatozoides. O tamanho correto do diafragma é determinado pelo médico, que também vai orientar a mulher sobre a forma de usar este dispositivo. A gente está vendo aqui uma imagem do diafragma. Aí temos aqui outros métodos que seriam métodos comportamentais, né? Que aqui a gente tem a abstinência periódica e o coito interrompido. A abstinência periódica consiste em evitar relações sexuais durante o período fértil. Esse método também é chamado de tabelinha, onde a mulher ela usa um calendário e ela faz contas para saber qual é o período fértil dela, né? Porque a mulher não é fértil durante todo o ciclo menstrual dela, existe um determinado período, certo? Então ela marca no calendário esse período para poder fazer a relação sexual enquanto não for aquele período fértil dela. Esse método não é indicado porque o ciclo menstrual ele costuma ser irregular nas mulheres. Então é comum as mulheres usarem esse método anticoncepcional, dessa tabelinha, também chamada de abstinência periódica, e ele dá errado. Por quê? Porque o ciclo menstrual ele não é regular nas mulheres, né? Ele é um método pouco eficaz, como está dizendo aqui no texto. O outro método também pouco eficaz e nada indicado é o chamado coito interrompido. O homem retira o pênis antes de ejacular. Não é um método muito seguro, porque exige muito controle e atenção do homem e porque sempre existe a possibilidade de sair um pouco de sêmen antes da ejaculação. Então eles estão aqui como métodos anticoncepcionais, mas eles não são indicados. Temos a esterilização. Na esterilização feminina, chamada também de ligação tubária, o médico faz uma cirurgia para bloquear as tubas uterinas. Olha, lógico, se a gente já viu a aula passada, a gente viu que o óvulo ele passa pela tuba uterina. Se você cortar as tubas uterinas, nesse procedimento cirúrgico de esterilização, o que acontece? Não existe mais comunicação entre o ovário, né, e o útero, ou seja, o óvulo não vai chegar nunca no útero, não vai mais ter comunicação, não vai mais ter como o espermatozoide fazer a fecundação desse óvulo. Ele corta e amarra as tubas, por exemplo. Dessa forma, o espermatozoide não pode chegar mais até o óvulo, pois não existe mais ligação entre o ovário e o útero. Temos também a esterilização masculina. O médico faz um pequeno corte em cada lado da pele da bolsa escrotal e corta os ductos deferentes que depois são amarrados. Vamos lembrar lá do nosso aparelho reprodutor masculino, certo? Lembre-se que a próstata e o testículo, eles são ligados a canais que transportam os espermatozoides e o sêmen até o canal da uretra, né? Do pênis, por onde eles vão ser eliminados. Então esse corte que é feito nesse canal deferente, o que é que ele faz? Ele impede que exista a comunicação entre os espermatozoides produzidos pelo testículo, certo? Para que eles não seja possível que eles sejam conduzidos até o canal peniano, né? O canal uretral. Assim os espermatozoides produzidos no testículo não chegam até a uretra. Dessa forma você corta esse fluxo aí. Então a gente está percebendo que existem esterilizações tanto masculina quanto feminina. Vamos falar um pouco agora sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Falamos ainda há pouco de vários métodos anticoncepcionais, certo? Sendo que apenas o primeiro deles impedia a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, certo? Que era o uso do preservativo. É por isso que o uso do preservativo ele ainda é o método mais indicado. Por quê? Porque ele impede, além da gravidez indesejada, ele impede o quê? A transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Nós vamos ver algumas delas aqui.
O laço vermelho é o símbolo de solidariedade na luta contra a AIDS, uma doença sexualmente transmissível muito séria. É fundamental procurar um médico quando se observar qualquer um dos seguintes sintomas: coceira, dor, caroços, feridas, bolhas, verrugas, inflamação e manchas nos órgãos genitais ou em torno deles, na região anal, na boca, nas mãos e nos pés. Dor, ardência ou incômodo durante o ato sexual, necessidade frequente de urinar ou ínguas na virilha, secreção ou sangue expelidos pelo pênis, mudança de cor ou cheiro na secreção vaginal. Todas essas são o quê? São sintomas de diversas doenças sexualmente transmissíveis. Vamos ver um pouco sobre cada uma delas. A gonorreia, ela é causada por uma bactéria que pode provocar inflamação na uretra, na próstata, no útero, no reto, na garganta e nos olhos. O tratamento é feito com antibióticos e a cura é, em geral, rápida. Então, ela é uma doença sexualmente transmissível, certo? Causada por uma bactéria, e ela é de fácil controle, mas para isso você precisa fazer o quê? Ir ao médico. Candidíase ou monolíase, provocada pelo mesmo fungo que causa o sapinho na boca, a mulher apresenta coceira na região genital e eliminação de uma secreção esbranquiçada. O homem apresenta vermelhidão e coceira na área genital. Outra doença muito grave é o sífilis, que é transmitida por uma bactéria também. Essa doença pode ser fatal se não for tratada corretamente. Então aqui a gente está entrando num campo de uma doença que pode levar à morte. O primeiro sinal da doença é uma ferida sem dor, com bordas duras e avermelhadas na área genital, no ânus ou na boca. As feridas da pele e da mucosa podem transmitir a bactéria. O diagnóstico é feito por meio de exame de sangue e o tratamento é à base de antibióticos. Infecções por clamídia, que é um outro tipo aí de bactéria que vai causar uma doença sexualmente transmissível. A bactéria clamídia pode causar infecções na uretra, nos olhos e nos linfonodos da região genital. Os linfonodos são glândulas relacionadas com o sistema de defesa do nosso organismo. Se não for tratada adequadamente, há riscos de esterilidade, entre outros danos à saúde. Temos o herpes genital, que é causado por um tipo de vírus que provoca vermelhidão e coceira na região genital. Surgem pequenas bolhas que estouram e formam feridas. Há medicamentos que diminuem os sintomas e os riscos da transmissão da doença, embora não eliminem o vírus. Então vocês podem ver que essas doenças sexualmente transmissíveis, algumas são mais perigosas do que outras são incômodas, elas são desagradáveis, né? E algumas delas são crônicas, não existe cura. Condiloma acuminado é causado pelos papilomavírus humano, que é o HPV, que forma verrugas nos órgãos genitais, no colo do útero, ao redor do ânus. O tratamento consiste em eliminar as verrugas. Algumas variedades do papilomavírus aumentam o risco de aparecimento do câncer de colo de útero, e aqui é uma doença muito séria relacionada às mulheres, certo? É por isso que a mulher ela tem que fazer o quê? Ela tem que fazer aqueles exames rotineiros para tratar um possível HPV. Por isso é importante que a mulher realize exames regularmente, como o Papa Nicolau. Hepatite B pode ser provocada por vários tipos de vírus diferentes e todos provocam inflamação no fígado. Principais sintomas: febre, dor de cabeça, cansaço e icterícia, que seria uma aparência amarelada da pele, né? E aqui a imagem desse vírus que causa essa doença viral que ataca o fígado, também uma doença muito séria. Há risco de o vírus provocar, em alguns casos, cirrose ou câncer de fígado, então uma doença seríssima. Pediculose pubiana é causada por um inseto, que é o piolho púbico, conhecido popularmente como chato, que fica grudado aos pelos pubianos. Olha aqui a imagem desse piolho, que é um animal, né, muito pequenininho. Temos a tricomíase, que é provocada por um protozoário. Em muitos casos a pessoa não apresenta sintomas. Temos a AIDS, que é uma doença seríssima que pode matar, né? A AIDS ela é causada por um vírus, né, que é o vírus do HIV, e ele é uma doença que ela causa uma diminuição, uma redução do nosso sistema imunitário. A gente perde a capacidade, o nosso organismo perde a capacidade de se defender contra outros agentes infecciosos, outras doenças. Olha lá, AIDS, doença causada pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV. Há dois tipos de HIV, cada um com vários subtipos. O HIV possui uma cápsula esférica que contém seu material genético.
Ele é semelhante a um grupo de vírus que infecta chimpanzés e deve ter sido transmitido para o ser humano na década de 30 na África Central. Então o HIV é uma doença muito grave. Ela durante muito tempo levou pessoas à morte por todo o mundo. Hoje ela está mais controlada com o desenvolvimento de drogas que conseguem controlar a quantidade do vírus no interior do corpo das pessoas, né, na corrente sanguínea. No entanto, é uma doença que não tem cura, certo? Então a pessoa que adquiriu HIV, ela vai passar a conviver com HIV durante toda a vida dela. Então, de novo, reforçando a ideia de que nós precisamos nos proteger contra essas doenças, porque as consequências de se adquirir essas doenças, né, de uma irresponsabilidade, essas consequências podem ser gravíssimas. O vírus da AIDS ataca o sistema imunitário, principalmente um tipo de linfócito que comanda as defesas do organismo. Dessa forma, o organismo fica sem defesa contra diversos micro-organismos, e o doente pode morrer vítima de infecções que não causariam grandes problemas em pessoas saudáveis. Então é basicamente como se esse vírus ele matasse a defesa do nosso corpo, e a partir daí o nosso corpo ficasse vulnerável a qualquer doençazinha que geralmente não causaria grandes problemas em você. Então são essas doenças que nós chamamos de doenças oportunistas que vão matar a pessoa que é acometida do vírus da AIDS. Não há vacinas para a AIDS, porque o HIV sofre mutações muito rapidamente, mas o uso de uma combinação de medicamentos pode prolongar bastante a vida do doente. Então a pessoa ela passa a viver usando esses medicamentos, né? Ela passa a ter uma vida regrada, uma vida cheia de condições, né? E tudo isso por quê? Porque provavelmente ela não tomou as precauções devidas para evitar de contrair esse tipo de doença. A melhor arma contra a AIDS continua sendo a prevenção, usando camisinha nas relações sexuais e seringas, agulhas e outros instrumentos cortantes descartáveis e esterilizados. Então a gente tem que ter muito cuidado no compartilhamento de seringas, tem que ter muito cuidado nas transfusões sanguíneas, tem que ter muito cuidado no compartilhamento de utensílios que podem cortar, cortantes, como giletes, como aparelhos de barbear, como cortadores de unha, como cortadores de cutícula, né, que é comum as mulheres utilizarem esses utensílios que podem causar sangramento quando elas vão a manicure, por exemplo. Então é sempre recomendado que você leve os seus próprios utensílios, leve os seus materiais, não conte com a consciência lá da sua manicure, né? Sempre se cuide, sempre use os utensílios que você tem certeza de que eles não estão contaminados. A AIDS não tem cura, a única solução é se proteger.